Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre produção de energia, um tema muito importante em qualquer sociedade, e para isso nós trouxemos 2 convidados muito especiais que vão responder a todas as nossas perguntas sobre este tema. Seja uma pessoa singular, seja uma empresa, nós precisamos perceber aqui melhor em que ponto é que estamos na produção de energia. Comigo em estúdio tenho o Pedro Gonçalves a representar a Grupel. Olá, Pedro. Olá, como está? E a Carla a representar a DPD. Olá, Carla. Olá, Sofia. Bem-vinda. Bem-vindos os dois. Muito boa tarde, muito obrigada por estarem aqui e por virem partilhar connosco, quem nos está a ouvir, a vossa visão e o vosso conhecimento sobre um tema tão importante e hoje em dia tão incontornável, quer de um ponto de vista assim mais desafiante, quer de um ponto de vista até, estávamos a falar em off, do ponto de vista até de literacia, até que ponto é que as pessoas quando ouvem falar sobre energia renovável, produção de energia, o que é que sabemos sobre isto? E eu começava aqui pelo Pedro e por lhe perguntar, é quase uma pergunta de retórica, mas pode ser aqui um lançamento, um icebreaker aqui para nós. De que forma é que, na sua visão, houve aqui uma influência dos acontecimentos atuais, estamos a falar aqui da guerra, da pandemia, a pandemia parece que já foi noutra vida, mas ainda está aqui, nesta questão da produção e armazenamento, desculpem, de energia. De que forma é que isto tem impactado no negócio, no posicionamento, na reinvenção do negócio, da estrutura, dos recursos? Sim, antes de mais agradecendo a oportunidade que estão a dar à Grupel de poder mostrar-se um bocadinho mais. É verdade que a guerra veio impactar o negócio. Nós começámos a sentir isso em setembro, talvez do ano passado, um bocadinho antes, porque de facto a procura começou a ser excessiva. Isto é um bocadinho esquisito de dizer, mas tivemos de facto uma procura exponencial por todo lado. Foi inacreditável perceber como é que mesmo na Europa, ou melhor, um bocadinho atrás, porquê que se vendem geradores? Porquê que há uma necessidade de geradores? Porquê que isto existe? De facto existe porque o gerador é um backup de energia. Olhando para a Europa, se calhar se eu lhe perguntar quantas vezes faltou a luz na sua casa? Quando? Pronto, não se recorda. Esse é que é o ponto. Porquê é que nós vendemos geradores na Europa? Vendemos exatamente porque não passa pela cabeça de ninguém que de um momento para o outro aqui nós ficássemos sem luz. Como é que gravávamos o programa? Não tínhamos possibilidade de o fazer. Portanto, nós não vendemos só geradores para um ponto onde não há de toda a eletricidade. Nós vendemos geradores também na Europa, que enfim, a rede é estável, não há grandes questões sobre isso, e onde as pessoas precisam. Imagine-se num hospital. Imagine-se fazer uma operação no hospital, dentro do outro não há energia. Imagine que a guerra rebenta nesse preciso momento. Portanto, este backup de energia é fundamental que exista. O que é que aconteceu na guerra? De facto, na guerra, um dos pontos que o senhor Putin fez foi destruir a parte de energia da Ucrânia. Ou seja, sempre e quando é necessária energia, nós vamos destruir aquele ponto para o tornar débil. Certo. O que é que aconteceu? Procura de geradores. Portanto, isto impactou muito. Nós tivemos um ano de 2022, eu diria que até acima da média. É verdade que eu agora tinha que falar aqui da estratégia da Grupel, do crescimento, de todas as boas campanhas que a Grupel tem feito, do ponto de vista de marketing, autoridade de marketing. Sim, é verdade. Autoridade de marca, aliás, é verdade. Mas também é verdade que diretamente, respondendo à sua pergunta, impactou claramente o mercado. Os países já à volta da Ucrânia, nomeadamente a Polónia, que está mesmo ali, não é? Sentiram a necessidade não só de enviar para nós tivemos alguns geradores também que foram enviados diretamente para a guerra, para o cenário de guerra, mas os países já à volta, repare que o governo alemão e francês aconselhavam as pessoas a comprar geradores. Comprem um backup de energia. Portanto, isto foi dito pelos governos em determinada altura. Ou seja, eu em minha casa, indo à pergunta, eu não me lembro de ter faltado a luz, mas ontem eu queria tomar um café em Anadia, que é onde eu vivo, e não havia luz. E toda a gente se espanta porque não há luz. Como é que resolvemos isto? Compramos um gerador da Grupel. Muito bem. Aqui uma questão, eu tenho uma dúvida. Será que eu posso perguntar, explicar um bocadinho, assim, se eu fosse o Martim, meu filho, 12 anos, o que é que faz exatamente a Grupel? Assim, numa frase. A Grupel? Sim. A Grupel produz geradores. Okay. Há 47 anos que produz geradores. Geradores esses que são para backup, como eu lhe disse há bocadinho, ou seja, backup de energia. Quando a energia falha, eu consigo ter o gerador que automaticamente arranca com este falho de energia. Ou, se não tiver de toda energia, imagine que quer fazer uma festa. Sim. Não tem de toda energia, vai buscar um gerador para ele produzir essa mesma energia. Muito Portanto, bem. É isto que a Grupel faz.
faz geradores, constrói geradores, que podem ser à sua medida mesmo. Nós podemos customizar, depende do projeto, obviamente, nós podemos customizar este mesmo projeto, ou temos os nossos geradores em catálogo, ou seja, um produto perfeitamente standard para lhe poder fornecer. Muito bem. Assim, para o Martim. Sim, para o Martim acho que se ele tivesse mais perguntas ele faria. Também faria a Carla. O que é que faz a DPD? Mas a Carla também já nos vai explicar. Mas Carla, pegando aqui um bocadinho no fio condutor que o Pedro deixou, e uma vez estamos a falar da DPD, não sendo uma empresa energética, não é? E pegando aqui na questão energia, sustentabilidade, como é que a DPD assume aqui este compromisso com a sustentabilidade e mais, tendo em conta que estamos a enfrentar, e o Pedro já deixou este gancho, uma crise energética, portanto, de que forma é que isto prejudica? E depois estamos a falar, aqui se calhar estou a juntar muitas coisas, mas sei que estou perante dois especialistas, portanto vocês separam aqui as caixinhas. Nós podemos tanto estar a falar do ponto de vista particular, portanto para a minha casa, como também depois de um ponto de vista corporativo, para uma empresa, não é? Portanto, misturando isto tudo, porque isto interessa a todos, não é? E lá em casa, as pessoas que nos estão a ver e aproveitando, pessoas já comecem a tomar notas, porque este episódio vai deixar aqui muita informação, partilhem com as vossas empresas, já ativem as notificações, sininho, receberem episódios, vejam tudo o que gravamos e deixem o vosso like, que é muito importante para nós. Deixe espaço aqui a pensar na resposta. Muito bem. Muito bem. Dizer que a DPD não é uma empresa de energia é falso. É falso? Tem imensa energia e então são as nossas pessoas que têm toda a energia do mundo. Quando nós começamos nesta questão do verde, nós somos vermelhos, primeiro de tudo. Portanto, esta questão da conjugação do verde com o vermelho exatamente, é estranho, que nós costumamos dizer que somos uma melancia, mas ao contrário. Bem visto. Somos vermelhos por fora e por dentro somos verdes. E já não é um exercício que nós começamos agora, nós começamos em 2012, esta questão da descarbonização, começámos a entrar mais a sério naquilo que as pessoas diziam que era uma moda, e começámos por... ainda não se falava de descarbonização de viaturas, nem sequer havia viaturas neste sentido. Começámos por criar uma rede que em 2010 nos disseram, vocês são loucos, que é a rede de pick-up da DPD e que já é vencedora do Prémio 5 Estrelas há 8 anos consecutivos, portanto já é uma verdadeira vencedora. E que inicialmente era pela comodidade das pessoas e que depois foi juntando a questão da sustentabilidade. E isto vem muito daquilo que a senhora estava a dizer. Como é que se consciencializam os particulares e as empresas? E às vezes há pequenos gestos que nós todos podemos utilizar para reduzirmos automaticamente a pegada carbónica. E foi isto que nós começámos a introduzir também em termos de tema, que é, tem certeza que essa encomenda tem mesmo que ir para a sua casa? É assim tão pesada ou é assim tão estranha que você não possa levantar a uma loja? Porque não, tem aqui 1.200 lojas, mais 200 cacifes ao seu dispor para levantar a encomenda. E saiba que com isto está a reduzir automaticamente 90% das emissões carbónicas. As pessoas começaram a fazer, de facto, contas de cabeça. Eu nem sequer sou especialista em matemática, mas acho que esta conta é fácil, são 10 encomendas por dia por loja, portanto, são menos 9 sítios onde eu vou, é fácil, é 90% de emissão direta que é reduzida. E esta necessidade que nós depois também fomos criando um bocadinho no mercado levou-nos a ter que sustentar esta sustentabilidade com uma quantidade de outras medidas, nomeadamente também a adoção de veículos elétricos, sempre que possível. Nós já tínhamos feito uma experiência com outros tipos de combustível, mas não era muito prático andar a fazer biodiesel misturado com gasóleo e, portanto, tivemos que assumir diretamente esta questão da eletrificação das nossas viaturas. Com vários problemas, eu sei que a Sofia depois mais para a frente já vai falar deles, que sobretudo tem a ver com a autonomia. Os carros elétricos não têm muita autonomia ainda e nós fazemos milhares de quilómetros só para ter uma noção. Pois, a nossa frota de Évora, portanto nós temos 14 estações pelo país, só a estação de Évora dava para ir até à Ucrânia. A quantidade de quilómetros que eles fazem durante um dia dava para ir até à Ucrânia. Para ver a dificuldade que há de facto arranjar aqui estas... maneiras, não é? Sim, de cumprir também as metas de sustentabilidade. E depois nós temos uma multinacional, o nosso grupo, que nos impõe também algum tipo de metas, porque nós somos ambiciosos também nessa parte e, portanto, queremos ser os primeiros a chegar lá e queremos ser os primeiros a ter a totalidade da nossa frota, sempre que possível, obviamente, descarbonizada e, portanto, pelo menos no caso da DPD em Portugal, até ao final deste ano teremos 30% da nossa frota totalmente descarbonizada, portanto, totalmente elétrica, nós só utilizamos veículos elétricos. E é aqui que entra a parte das empresas, porque para as empresas não cabe muito na cabeça ir buscar uma encomenda a uma loja pick-up, ou depositar talvez, levantar é mais complicado. E, portanto, é esta ideia de que quando eu for recolher uma encomenda à sua loja, à sua empresa, eu estou a fazê-lo com uma viatura elétrica
que é zero emissões. Portanto, como nós vamos dizer, é zero emissões à saída do escape, porque há aqui uma coisa muito importante que se chama greenwashing e que as pessoas muitas vezes não têm noção e que, de facto, que significa o quê? Produzir uma carrinha elétrica não é descarbonizar, pelo contrário, a carrinha elétrica, e o Pedro sabe tão bem ou melhor que eu, as baterias e tudo isso, é tudo menos amigo do ambiente. E, portanto, todo o que é, no entanto, a saída do escape, aquilo que é a não combustão, essa parte sim, é que é zero emissões. Okay. Portanto, não é a carrinha em si que é zero emissões, é a entrega em si que é zero emissões. E, portanto, esta parte também é importante clarificar junto dos consumidores e, sobretudo, junto das empresas, porque todos eles também podem fazer um bocadinho este esforço de perceber quem é que está a fazer um bom trabalho nesta matéria e eles próprios tomarem esta consciência de eu, se calhar, quero trabalhar com uma empresa que tem isto, ou eu, se calhar, também quero proporcionar aos meus clientes esta possibilidade de terem esta solução. E usarem também essa, digamos, essa tomada de decisão, esse caminho como uma bandeira, porque é cada vez mais incontornável, digo eu, digam se concordam, se faz sentido o que estou a dizer, pensar na sustentabilidade e de que forma é que cada um de nós, e nós tivemos aqui um episódio que quem nos está a ver agora pode depois no final ver esse episódio também de dessas pequeninas, a Carla estava a falar, pequeninas coisas que cada um pode ir fazendo individualmente e também do ponto de vista corporativo, que nos colocam nesse caminho de maior sustentabilidade e portanto uma pegada mais verde e que às vezes nós não temos muita noção de pequeninas coisas que se pode fazer neste caminho da sustentabilidade e cabe a cada um de nós. Mas quando estamos aqui a falar, Pedro, quando falamos aqui de energia, falamos de energias renováveis, como é que conseguimos equilibrar aqui a procura, por um lado, como a Carla estava a falar, da sustentabilidade na distribuição, com a sustentabilidade na produção? Como é que isso é possível no vosso mercado, não é? Este equilíbrio. É um exercício que não é fácil. Temos que ter bem essa noção que não é fácil entre nós separarmos aquilo que é a operação do dia-a-dia, não é? Aquilo que a empresa tem muitas das vezes que procurar para subsistir, eu diria mesmo, não é? O seu modelo de negócio, repara, a Grupel há 47 anos que produz geradores a diesel. Temos uma parte de gás também, sim, embora não tão desenvolvida, nós somos muito mais conhecidos pela parte de diesel, e o diesel, como todos sabemos, está colocado num ponto delicado hoje em dia, correto? No entanto, ele continua a ser necessário. Nós vemos muitas zonas, nós vendemos para mais de 70 países em todo o mundo, ou seja, temos uma rede de distribuição bem assente e bem em todos os cantos do planeta quase. Bom. Há pontos que são impossíveis presentemente de colocar que não seja diesel. No entanto, nós, logicamente, como empresa que somos, como responsabilidade social que temos, estamos envolvidos numa sociedade, estamos em Portugal, na Europa, enfim, lógico que pensamos já em alternativas a este mesmo diesel, que é isto que estamos a fazer. No nosso departamento de ID, todos os dias pensamos em novas soluções, como é que podemos, eu diria, minimizar um bocadinho a questão da utilização do diesel, não é? Nós não o conseguimos presentemente, a nossa frota também é toda 100% elétrica. Eu tenho um carro 100% elétrico, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. De facto, é algo que é correto do ponto de vista da sociedade, descarbonização, tudo isso, mas como dizia há bocadinho, nós não nos podemos desligar do nosso negócio. Pois. É impossível fazermos essa ficha, diria, e agora não temos mais, até porque não há solução. Presentemente não há solução. O que é que nós estamos a pensar no futuro, antecipando um bocadinho essa questão? Sim. Estamos no hidrogénio, ou seja, estamos a pensar efetivamente na questão do hidrogénio e no hidrogénio verde, não é? Que também há alguma discussão à volta desta matéria. Estamos a pensar num híbrido, um modelo híbrido, ou seja, a utilização de baterias como fonte de armazenamento de energia e eventualmente uma segunda fonte também para poder não ficar só e única e exclusivamente com a bateria. Temos o caso nos automóveis, nós temos sempre fazemos sempre uma comparação entre gerador e nós próprios dentro da empresa, fazemos sempre esta comparação. De facto, há um modelo híbrido no automóvel, um modelo 100% elétrico, e é por aqui que nós estamos a caminhar na tentativa, sabendo também, obviamente, que dentro de algum tempo, pelo menos toda a gente anuncia que as marcas, por exemplo, de carros, anunciaram que pura e simplesmente vão deixar de fazer carros a combustão dentro de... Sim, há uma diretriz, já num dos episódios falámos sobre uma diretriz. Exatamente, portanto nós temos que estar atentos a essa evolução, porque como é óbvio nós estamos no mercado, não é? Os nossos próprios concorrentes também falam nisso já, portanto nós temos que seguir um bocadinho... da bandeira, não é? Exatamente, temos que seguir um bocadinho a tendência e fazer com que a Grupel esteja
uma empresa que continua a evoluir, que continua a entrar nos seus mercados. É verdade também que nós temos alguns nichos de mercado, não são muitos, mas temos alguns nichos de mercado que já pedem, por exemplo, na Europa, voltando ao caso eu falo na Europa porque de facto é diferente quando nós olhamos para o mercado europeu ou quando olhamos para o mercado africano, quando olhamos para o mercado da América Latina. Se formos para os Estados Unidos, piora, porque eles têm regras muito, muito próprias, mas nós na Europa temos já há algum tempo para cá, nomeadamente na parte das emissões, no motor para determinadas emissões, nós temos o chamado Stage 5 ou Stage 5, que obriga determinantemente a que determinados tipos de gerador tenham que utilizar aquele motor, nomeadamente geradores móveis, ou seja, aqueles geradores que são utilizados para se movimentarem nas festas e tipo de eventos. Imagino, sei lá, não posso fazer publicidade, posso? Um Rock in Rio, por exemplo, que tem uma gigante produção de energia, tem que ter. Os geradores que vão para o Rock in Rio, estão lá colocados durante um determinado tempo, seguramente têm que ter determinadas condicionantes do ponto de vista das emissões. Portanto, a Grupel já está neste mercado. Muito bem. Mas continua a ser um mercado diesel, mas com algumas emissões controladas, vamos dizer assim. E porque falou, apesar de eu ir introduzir essa questão um bocadinho mais à frente, mas podemos, a questão dos festivais, o anúncio, portanto, fazer este tipo de comunicação, como estamos agora aqui a conversar, mas de uma forma mais estruturada, usando os festivais de música, ou seja, que tem um público específico, portanto, bastante heterogéneo, mas específico. Faz sentido, em termos de comunicação, continua a fazer sentido como veículo de comunicação para a sustentabilidade, portanto, para este tipo de literacia, quando estávamos a falar em off, que as pessoas, quando se fala de energia renovável e de potência, parece que, não sei, assim, um bicho-papão. É um bocadinho ainda. É. Faz sentido? Qual é que é a vossa opinião? Assim, o consumidor está em todo lado e, portanto, o Pedro dizia um bocadinho com razão, as pessoas nunca pensam que para que não haja falha de eletricidade tem que haver um gerador. Até no Rock in Rio, pois não ninguém pensa nisto. Não. Da mesma forma, também, pensando no caso da DPD, alguém teve que fazer lá chegar as coisas, não é? Portanto, já nem falo da alimentação, aí não é totalmente a nossa praia, mas alguém teve que fazer lá chegar as coisas. E por isso, tudo o que sejam fenómenos ligados à comunicação são claramente, e sobretudo fenómenos digitais, são claramente processos que são utilizáveis e que nós devemos explorar, no bom sentido da palavra explorar, junto do público de uma forma geral. E ali, nos festivais de verão, temos toda a gente, todas as gerações e tudo à mão. Claro que o difícil aqui é passar a publicidade e que não soe a publicidade. Ou seja, claro que a Grupel põe lá um logotipo maiorzinho nos geradores, por exemplo, não é? Se calhar, para aparecer mais a imagem. A DPD não faz muita publicidade, mas lá está o facto de haver carrinhas para baixo e para cima verdes da parte de trás, que são diferentes das outras, que são vermelhas, alguma coisa há de lá ficar. E sobretudo esta ideia de que a consciência vai começando a despertar. Nos mais novos é facílimo, eles já estão para ali direcionados, eles sabem tudo sobre a questão da sustentabilidade, não foi só por causa da Greta, mas sobretudo, não é? Sim, mas houve aqui muito impacto. Tem muito esta consciência e não é nada difícil dar um exemplo no nosso caso. Quando nós, há um ano e pouco, introduzimos pela primeira vez os lockers em Portugal, os cacifes eletrónicos, nós dissemos, tem que ser os geeks a comprar. E, de facto, quem utiliza, sobretudo, agora já toda a gente utiliza, até eu já utilizo e gosto imenso, aquilo é super prático, mas os miúdos, eles não querem ver pessoas, não querem ir a uma loja, querem falar com o senhor da loja, pelo amor de Deus, para receber uma encomenda, nem que seja para lhe dar só o pino que eles não querem. Portanto, aquilo é tão prático que ele, às 2 da manhã, pode ir a uma estação de serviço e está lá o cacife e ele levanta a encomenda. E ele sabe, inerentemente, que está a reduzir a pegada carbónica, não é? Obviamente. Porquê? Porque à noite é um bocadinho mais complicado ir ali de transportes públicos, mas se pensar que não há greves e que, by the way, o transporte público está ao dispor dele durante o dia, é muito mais prático para ele ir levantar a encomenda num destes locais. E, portanto, aí sim, as pessoas têm claramente a consciência de que estão a agir numa determinada medida direta da redução e percebem o impacto que aquele seu gesto acabou por ter. Se calhar aqui é a mesma coisa com a Grupel, não é? Ou seja, o eu ir a um festival de verão, mas que eu sei, Rock in Rio ou qualquer outro que seja, que por detrás ele está a ser alimentado sempre que necessário for por um sistema que me vai garantir que eu não tenho quebras ou interrupções do senhor que está a cantar e de repente o que é que passou aqui, mas sobretudo aquela consciência de que os geradores antigamente cheiravam hiper mal a gasóleo, não é? A gente estava ao lado e dizia... Mas podia estar lá quase. Tal e qual. E cheira aqui o cheiro a gasóleo que não se pode, que era do gerador. E agora
passando aqui a publicidade à Grupel, também se calhar este esforço que tem vindo a ser feito desta área mais escondida. Sim. É hiper útil porque as pessoas não se apercebem que aquilo está lá. A verdade é que está, não é? Portanto, aqui também, eu diria que esta consciência que é passada, seja num festival de verão, seja em qualquer outro evento, que tem também uma componente digital, porque quer queremos, quer não, os festivais acabam por também estar na televisão, ninguém vai filmar de propósito um gerador, ninguém vai filmar de propósito uma entrega, mas está lá. Está lá. E passa. E há pouco o Pedro estava a falar sobre tem um carro 100% elétrico e eu tinha aqui uma questão nas minhas notas que tem a ver precisamente com isso. O facto e sabemos que os carros elétricos, corrijam-me se estiver errado, não é? Para fazermos uma viagem, obrigam-nos a mais paragens, certo? Para carregar. Verdade, não é? Obrigam-nos a uma gestão completamente diferente. O seu chip, não é? Muda não é? Totalmente. O que quer dizer que, em relação aqui às entregas, isto também deve ter aqui um impacto, digo eu, no tempo das entregas. Não tem, felizmente, senão não tínhamos carros elétricos. Tudo o que atrapalhasse as entregas, os rapazes fazem entregas a cada 3 minutos ou coisa do género. Portanto, obviamente não pode ter impacto. Mas, eu estava a falar isso com o Pedro antes de iniciarmos, mas exige um esforço gigantesco do ponto de vista do mindset, da mentalidade das pessoas. Ou seja, até aqui, os nossos condutores, apesar de eles terem formação em ecocondução e que significava que eles sabiam que não podiam acelerar à bruta, que para travar tinha que ser mais lentamente, o que quer que seja, para se prepararem a carrinha, e depois até nós tínhamos uma competição em que aqueles que mais poupassem acabam por ganhar ali uns pontozinhos para rebaterem por outras coisas, mas só que chegou um ponto em que o eco-driving, que era este sistema que nós fazíamos, tudo é eco-driving neste momento, não é? Todas, pelo menos 30% das viaturas. E teve que ser um mindset completamente diferente. Eles tiveram que ser formados naquela questão se aceleras muito, chegas a meio do circuito e não tens abastecimento. Portanto, o que aqui tem é um impacto muito grande na forma como se conclui. Ou seja, eles chegam ao final do dia, ainda tenho do tanque, não preciso de abastecer. Ali tem mesmo que abastecer. Não tem hipótese. Não há se. Tem que pôr à carga a viatura. A viatura durante a noite fica a carregar e durante o dia, se for necessário, os circuitos que sejam relativamente próximos das estações, nós temos carregadores próprios, tem que ser nas estações, tem que ser esse investimento feito por nós. Para quê? Para que os rapazes, já que não podem parar, não vão parar numa estação de serviço para abastecerem durante aquela hora, porque aquela hora, no limite, só se eles estivessem a almoçar. Mas não vão almoçar na estação de serviço, digo eu. Não é? Portanto, há ali aquele esforço sempre que necessário. Eles dão aquele bocadinho, não é? Que eles costumam dizer, vão carregar um bocadinho mais a bateria durante a hora de almoço, mas nem todos os sítios permitem que assim seja feito. Portanto, há uma ginástica muito grande e uma mentalização, e o Pedro também já o dizia, mentalidade das pessoas que estão à frente, ou neste caso atrás do volante, não é? Portanto, à frente das nossas atividades e que têm que gerir muito bem e ir sempre espreitando como é que está a curva do abastecimento. Estávamos a falar aqui um bocadinho das necessidades das empresas e do facto de haver a questão da energia, não nos focamos tanto se é para o particular, se é para as empresas. Havendo necessidades distintas nas empresas, como é que... Eu penso aqui agora do ponto de vista mais da comunicação, de chegar às pessoas, de chegar às empresas, no fundo as empresas são as pessoas. Como é que a Grupel procura, ou em que medida é que procura soluções para se posicionar, chegar a todo tipo de consumidores? Por exemplo, no meu caso, conhecia muito pouco. Ser honesta, pessoas, se vocês também forem, deixem também os vossos comentários nesse sentido, ok? Como é que, a sério, como é que trabalham esta comunicação e este posicionamento? Assim, a Grupel, desde sempre, diria, foi uma empresa vocacionada para o B2B, ou seja, nós declaradamente, durante os nossos 40 anos ou 47 anos, estivemos sempre muito virados para aquilo que é a venda B2B. Empresas, portanto. Exatamente. De há uns anos para cá nós temos mudado um bocadinho e o B2C tem entrado muito no nosso modelo de negócio, bastante mesmo. Os países, aliás, nós presentemente até podemos dividir os nossos canais em dois. Todos os mercados que estão mais longe da Grupel, nós continuamos a trabalhar por via distribuição, aquela distribuição mais tradicional, diria. Importadores, nos diversos pontos do país, do mundo, como eu há bocadinho disse, nós estamos em mais de 70 países, o que para uma empresa portuguesa acho que é incrível. Bastante positivo. Alguma coisa devemos estar a fazer bem. Afinal, o marketing está a trabalhar bem. Está. E nós, de facto... é falta de literacia da apresentadora, não há nada. Não. De resto... Então, dessa forma, sim, nós trabalhamos por distribuidores, por importadores, que compram o nosso produto e distribuem nos seus canais.
E nos mercados que estão mais próximos de nós, Portugal, Espanha, França, nós temos um modelo que vai diretamente ao negócio. Imagine que quer comprar um gerador, é com todo o gosto que falo consigo, com todo o gosto que lhe vou vender um gerador, seguramente no final desta sessão vou-lhe vender um gerador. Esta conversa. Exatamente, vou-lhe vender um gerador. Portanto, nós queremos de facto chegar ao público. Eu diria que a Grupel está a fazer alguma disrupção no mercado de geradores. Nós temos um configurador, já agora aproveito para dizer, temos um configurador que lhe permite a si, que não percebe nada de geradores. Certo. Aliás, o nosso CEO tem uma frase que diz: a minha mãe, que não percebe nada de geradores, ela que vai e compra um gerador através do configurador. Muito bem. Ele diz isso várias vezes e isto foi montado dessa maneira, porque o gerador de facto tem algumas características técnicas, é verdade. Imagine que quer comprar um gerador para a sua casa. Vai-me perguntar, mas que gerador? Eu não sei. Este configurador ajuda a fazer isso. Lá está outra vez a comparação com os carros. Se quiser comprar um carro hoje, o que é que faz? Vai ao site, vai ao configurador do carro, já ninguém vai ver se marca, não sei o quê. Não, vai ao configurador, desenha o carro à sua medida, no final tem um preço. Pronto. É exatamente isto que nós fazemos com o gerador. E somos a primeira empresa no mundo que o faz. Somos pioneiros neste capítulo, que é interessante, diria. O que não é por acaso, porque são prémios 5 estrelas, não é, Marcos? Há 5 anos consecutivos que somos prémios 5 estrelas. Bem, é verdade. Portanto, este paradigma, vamos dizer assim, do B2B está um bocadinho a alterar na Grupel. Não estamos no mundo todo desta maneira, não. Apesar de termos este configurador está aberto na Europa, está aberto praticamente em todos os sítios, em todos os países, para lhe permitir exatamente assim perceber o que é que está atrás disto, como é que eu consigo um gerador, como é que eu consigo saber a potência que necessito para o gerador. Não é unicamente ir à minha casa, pegar na fatura da eletricidade, vou-me assustar eventualmente, isso já é outra questão, e perceber qual é a potência que está contratada e a partir daí construir esse mesmo gerador que eu preciso. Não, nós ajudamos a fazer isso. Portanto, a nossa comunicação tem sido feita também para esse ponto. Portanto, sim empresas e sim também... Correto. Público em geral, público digamos em assim, geral. individual. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Portanto, no final conversamos. Percebemos-lhe um bocadinho. E como é que nós trabalhamos a comunicação? Falámos há bocadinho das emissões, da redução das emissões. Como é que está espalhado nas vossas carrinhas, não é? Como estava a dizer. Como é que essa comunicação, primeiro, internamente é feita, não é? Porque é o primeiro cliente a comprar, colaborador, e depois sabem que estão a chegar às pessoas. As pessoas sabem que a DPD faz isto, tem esta bandeira, tem este slogan. Nós não nos dirigimos propriamente ao consumidor, fazemos ali por subterfúgios, que é, obviamente, se eu quando chego a uma loja online que eu quero comprar algo, o que nós dizemos sempre ao vendedor online é: ponha o teu checkout, diz que esta é uma opção mais verde. Por exemplo, não só falar das carrinhas da DPD, porque isso às vezes é um bocadinho contrassenso, mas dizer, as lojas pick-up, os cacifes pick-up, são a opção mais verde que tu tens. E já agora vamos estar na parte económica, e já agora oferece-lhe os portos. Ou seja, haver aqui uma distinção entre, porque geralmente a questão da ecologia paga-se caro, não é? Certo. Quase sempre. E se há coisa que os portugueses gostam é de borlas, tudo grátis, e sobretudo se o convencerem que, apesar de ele ter um ligeiro esforço, que é levantar o rabo do sofá e ir à loja levantar uma encomenda, dentro do percurso dele habitual, portanto ele nem sequer tem que se movimentar muito, que é: vou às compras não sei onde, passo por ali, vou buscar o miúdo à escola, vou levantar a encomenda, e tenho 10 dias para fazer, portanto ainda por cima nem é, só tenho X horas, não há nada disso. Tem um período alargado, tem um período alargado. E portanto, primeiro, instruir quem vende, o B, a explicar ao C, dizer: olha, explica lá ali no teu site porque é que é mais ecológico, porque é que esta opção é mais barata ainda por cima. Ponto número 1. Depois, e o Pedro também já falou um bocadinho desta questão nós não temos um configurador, mas temos uma coisa que se chama, e também fomos o primeiro no mundo a ter isto, por isso é que estamos aqui, que é um programa de monitorização da qualidade do ar. Através da IoT, nós falamos muito das questões digitais, através da IoT nós conseguimos medir, neste caso ainda só em Lisboa, mas estamos a trabalhar também para o Porto, para chegar ao Porto agora já este ano, nos próximos meses até, que é todas as nossas carrinhas em Lisboa, uma centena de carrinhas e algumas lojas pick-up, estão equipadas com um sensor que permite medir a qualidade do ar. Isto significa o quê? As pessoas não vão comprar nada a mim DPD só porque eu meço a qualidade do ar. Porém, eu estou a dar aqui mais um passo para explicar às pessoas o que é que elas têm que fazer para perceberem esta questão planetária. Ou seja, um exemplo concreto. Vamos imaginar que a Sofia mora no Parque das Nações e que tem por hábito aquela coisa terrível que é de correr ao final do dia. Ainda por cima com o calor que está, é um bocado estranho. Mas enfim, vamos imaginar que gosta de correr ao final do dia.
Pronto, está a No ver? final do dia. Está a ver? Mas não forçosamente do Parque das Nações. Por acaso não é, Pronto. Monsanto, mas vá. Fantástico. O Monsanto é a melhor zona de Lisboa, não é? Porque não é à toa que é o pulmão, mas é verdade. O Parque das Nações, por comparação, é o pior. Comparado até com aquilo que as pessoas diziam que até aqui era a pior zona, o Parque das Nações ainda está pior, que era a Avenida da Liberdade. A Avenida da Liberdade está um bocadinho menos má, comparando com o Parque das Nações, por exemplo. E comparando com uma avenida, que é estranho, é a maior avenida do país, que é a Avenida Infante Dom Henrique, que faz da Baixa de Lisboa até Moscavide. Portanto, toda aquela zona hiper poluída, ninguém tem noção. E vê-se centenas de pessoas a correr ali, sobretudo na zona do Braço de Prata. Porquê é que é hiperpoluída? Porque depois, e isto é os nossos sensores que o dizem, e daí a questão de ser muito inteligente de explicar isto às pessoas, aos consumidores também. E eles recebem esta informação, eles recebem quer uma informação que lhes diz, esta carrinha que vai fazer a tua entrega é verde, portanto, logo ali as pessoas, boa, fantástico, eu posso fazer a minha boa ação. Fazer a minha boa ação. A mesma coisa com a rede pick-up, como é óbvio. E também esta menção, que é a pessoa recebe uma encomenda, recebe depois a pessoa prova de entrega, não é? A pessoa sabe que já recebeu a encomenda e quem vendeu também sabe que já recebeu a encomenda. A pessoa recebe um e-mail que lhe diz: quer consultar a qualidade do ar à sua porta? Vá aqui. Eu não sei quem é a porta, porque a Sofia pode pôr a morada que quiser, pode pôr Monsanto, porque na realidade vai correr para o Monsanto. E, portanto, põe lá uma determinada zona, o código postal, e o IoT, que está aqui por trás desta informação, devolve-lhe e diz, num mapa de cores, diz como é que aquela zona está em comparação com Lisboa inteira, por exemplo, e qual é o índice. Não é assim tão mau. Lisboa também não está assim tão mal comparado com as restantes capitais europeias. Mas, de facto, nós somos a primeira filial do nosso grupo a ter esta solução, já está em mais de 20 cidades, vai 21 quando for o Porto, agora em breve, e que permite precisamente que as pessoas também tenham esta consciência. Ou seja, como é que nós chegamos respondendo à pergunta da Sofia, como é que nós chegamos ao consumidor? Por estas coisas todas, que é, ainda que o consumidor, infelizmente, não possa escolher a DPD de uma forma geral, a toda a gente, infelizmente, tem que estar no check-out, portanto este é o primeiro passo, mas depois tudo aquilo que leva a que a pessoa possa escolher no check-out a DPD é o trabalho do marketing, que é de dar a conhecer todas estas ferramentas que não vai tanto na otimização da rota em si, porque a otimização da rota nós sempre o fizemos, claro que vai agora, porque temos uma consciência que aquela rota vai ter que ser otimizada para ter menos quilómetros do que se calhar inicialmente a diesel tinha, porém vai muito mais na consciência do consumidor de poder escolher, ter preferência, porque de facto os consumidores têm preferências, todos nós temos preferências em várias coisas, não é só na empresa que nos vai trazer as encomendas. É a empresa onde nós compramos roupa, a empresa onde nós compramos, seja o que for. E portanto, todas elas, exatamente, tudo isto não é para influenciar a escolha, mas era como o Pedro também dizia, que é, eu posso não perceber nada de geradores, eu posso não perceber nada de entregas, mas eu sei que é a empresa que eu gosto, não é? Eu sei porque eles até têm isto, até são verdes por fora, não é? E procuramos um bocadinho nesta... E vamos encontrar isto, sim, claro. Porque as pessoas procuram cada vez mais, não é? E a questão do conhecimento, e estávamos a falar há pouco, a questão do conhecimento, da informação, da literacia, procuram cada vez mais empresas que se preocupam com estas questões, mais verdes, mais sustentáveis, também nesse sentido de... E que dão provas, sobretudo, Sofia. Ou seja, empresas que dão provas, não é só falar de que se faz, é provar que se está ali. As pessoas hoje em dia estão muito informadas, ou seja, eu não posso só pôr lá uma espécie de um selo, não é? Isso. E não fazer coisa nenhuma à volta disso. Toda a gente está informada, dos mais novos aos mais velhos, diria. Portanto, as pessoas conhecem. Os mais acho que de uma novos, forma geral conhecem. Mas novos nasceram, não é? Sim, nasceram nisto. Eu tinha aqui estamos mesmo a chegar ao fim do episódio, acreditam? Vocês certeza. Não é? Mas podemos chegar aqui mais um bocadinho. Podemos falar um bocadinho. Mas tinha aqui uma questão que ao mesmo tempo estava a olhar para a questão das minhas notas e a pensar sobre isto. Portugal é um país que está bem servido de profissionais que são especializados em produção de energia. Tinha aqui esta questão para o Pedro. É assim, eu acho que Portugal está bem... Nós temos boas pessoas de qualidade, de uma forma geral, não particularizando no caso da energia, mas de uma forma geral, nós somos conhecidos por termos excelentes capacidades em várias áreas. No caso da energia em concreto, porque enfim, estamos a falar disso, não é? Nós sentimos as dificuldades que eu diria que o mercado no geral sente hoje em dia. Isto levava-nos a outra conversa, não é? Mas nós sentimos as necessidades que toda a gente sente. Há bons profissionais em Portugal? Sim. Há bons profissionais em Portugal na área de energia também. Apesar da área de energia ser, enfim, um bocadinho o sentido lato da palavra energia, não é? Que hoje está muito na moda, porque nada se faz sem energia. A própria Grupel diz, vamos partilhar energia, isto que nós dizemos no final. Que bem. Mas, de facto, eu acho que há bons profissionais. Portugal está... Nós vamos como lhe disse, estamos em mais de 70 países e eu, particularmente, viajo imenso pelo mundo e onde quer que se vá, a palavra Portugal, muitas das vezes nós dizemos, não, Portugal, então, não, a palavra Portugal
as pessoas compram essa mesma palavra Portugal, e nós, os produtos que oferecemos, estamos bem, ou seja, as pessoas confiam naquilo que nós estamos a fazer. É isso, no sentido da confiança. Sim, creio que sim. Eu acho que foi espetacular terminar este episódio Portugal. Puxar Portugal. Sempre, claro. Quero agradecer-vos muito pela generosidade da vossa partilha, por estarem aqui connosco, por trazerem conhecimento. Eu acredito que aprendi imenso, e lá em casa quem nos está a ouvir também. Obrigada, parabéns aos dois pelos vossos prémios, por serem 5 estrelas. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Aproveitem para, já que aqui estão, subscrever, caso não tenham subscrito. Fácil. Deixarem o vosso like, os vossos comentários, as vossas sugestões, perguntas, nós estamos atentos, vamos responder, e ativarem o sininho das notificações para receberem todos os episódios em primeira mão. Nos vemos no próximo episódio. Um beijinho.